Bem, meus irmãos, que a paz do Eterno possa abençoar e que a misericórdia de Hashem possa ser na vida de cada um de que está ouvindo esta mensagem, né? Que a manifestação do Uru HaKodesh possa retirar de dentro de nós todo o exílio e todo o mal que nos faz desviar da verdade. Hoje nós iremos falar sobre um assunto de extrema importância, sobre a questão da apostasia. Apostasia no grego significa apóstasis, né? E muitas pessoas não têm ideia do que isto significa. Outras já têm e têm uma menção de ideia, né? Mas outras pessoas também não têm ideias de como que isso funciona e por que esta apostasia deve se cumprir e por que há necessidade, né, desta apostasia se cumprir para cumprir o propósito absoluto de Hashem. É lógico que muitas das vezes nós nos deparamos com situações assim terríveis, em questão de que muitos estão se apostatando, muitos estão negando o Mashiach. Existe hoje muitas linhas de judeus messiânicos, assim são chamados, né? Pessoas que ao longo do tempo vão estudando sobre o judaísmo e com o tempo essas pessoas acabam renunciando ou negando o Mashiach, né? Incrível mostrarmos isso, de que Shaul já previa, né, em suas visões sobrenaturais, em relação às revelações futuras, ele já previa que muitas pessoas iriam se apostatar e muitas pessoas iriam também negar o Mashiach. Isso é lógico que devemos entender que tudo isso está incumbido em um propósito absoluto do Eterno, aonde deve acontecer, aonde deve-se acontecer essas manifestações. E o incrível é notarmos que existe um número extraordinário de pessoas, muitas pessoas. Isso, quando eu falo muitas pessoas, eu estou falando a nível global. Mais de 90% da população que hoje conhece, né, digamos, entre aspas, o Eterno, essas pessoas que têm menção de que o Eterno existe, essas pessoas estão apostatando-se da emuná, da fé, a obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios, de shedins. Infelizmente isso tem acontecido. Mas nós iremos dar uma breve, né? Eu peço que você tenha paciência neste shiur que estamos aqui dando a você, porque muitas pessoas não têm ideia de quando isso começou, né? Era necessário ou não passarmos por isso. É necessário. Outras pessoas não têm ideia de que o mal ele tem que existir para que o justo possa ser justificado com seus atributos de justiça e assim aprovados pelo Eterno. Infelizmente as pessoas não compreendem isso. Os justos, sadik, eles têm que passar por provas, né? Eles têm que passar por momentos difíceis para que o Eterno possa recompensá-los, não sabendo o justo que ele não é merecedor de nada, mas o Eterno o presenteia. É um favor imerecido. Veja, então muitas pessoas não compreendem isso. E muitas pessoas estão aprendendo coisas humanas
Você pode ver. Hoje as pessoas vão no cristianismo, nas igrejas evangélicas, e lá existe um número de pessoas que ensinam tanta coisa que não tem nada a ver com as escrituras. Muita coisa mesmo. Muita coisa estão ensinando ao povo, né? Que não existe isso nas escrituras, e as pessoas estão se infiltrando mais e mais neste ensino de demônio. Eu peço a você, se você estiver em uma igreja ou em qualquer lugar, que você seja inteligente, seja uma pessoa, um crítico, seja um crítico, né? Que venha criticar algo para que os assuntos venham ter base, venham ter evidências, né? A nossa fé ela anda com as evidências, com os fatos. É uma fé genuína, uma emuná genuína. Não podemos apenas acreditar em algo porque eu acredito, não. Eu devo compartilhar, eu devo estudar para que verdadeiramente aquilo que eu estou crendo, que eu estou acreditando, que eu dedico as minhas orações, possa ter real sentido. Então é necessário as pessoas passarem por isso que eu estou falando para você. Então, se você está numa igreja, que você venha provar as pessoas que estão na frente de um trabalho, de uma congregação, pode ser o que for, sinagoga, qualquer uma, né? Você tem que provar essas pessoas para ver se elas estão falando a verdade, se elas amam a verdade. Eu não estou dizendo para você ver defeitos, porque todos temos. Desculpa aí pela minha tosse. Todos nós temos defeito. Eu estou querendo que você analise se as pessoas que estão expressando, que se dizem a verdade, realmente a vida delas coincidiz com a verdade. Se não, fuja, saia. O Eterno, uma certa vez, disse: sai dela, povo meu, em Jeremias e também em Apocalipse. O Eterno diz: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices nas obras infrutíferas delas. Porque o castigo virá sobre Babel, Babilônia, que é o antigo Edom. Se o Eterno falou que é para nós sairmos, é porque Ele não quer que nós venhamos estar ali. E outro detalhe é: se o Eterno te revelou a verdade, e essa verdade está requerendo de você a saída deste lugar, não se apegue ao sentimento humano. Porque eu tenho amigos, o Eterno também tem que se revelar a essas pessoas, eu tenho que ajudar muita gente. Não, meu irmão. O Eterno te deu uma consciência para você sair de lá. Ele fez florescer dentro de você para que você possa sair de lá. Essas outras pessoas não tiveram o mesmo propósito do Eterno em seus corações, não. Elas infelizmente estão cegas. Então não é você que vai convencê-las. Então aprenda isso. Ore por elas quando você sair. Peça ao Eterno para que o Eterno possa abrir os olhos dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que você deve reprovar e aprovar situações, manifestações estranhas, palavras estranhas, para que você possa, no resto da tua vida, ser justificado pela emunar, pela fé, na crença, na acreditar no Mashiach, que ele foi a expiação perfeita, ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E nós devemos fazer isso.
né? Pois bem, agora nós vamos compreender realmente o sentido de toda a história, né? A qual o primeiro rei a surgir foi Nirod. Nirod, ele foi uma pessoa muito eloquente, né, digamos assim. A Bíblia o chama, isso depois de Noé ter saído da arca, né? Isso depois de Noé ter saído da arca, Nirod, que foi descendente dos seus filhos, de algum dos seus filhos, e aí ele se estabeleceu numa terra. Nós vamos falar sobre isso. E Nirod foi valente caçador. E quando a palavra valente caçador antigamente era dito como ele caçava não animais, mas pessoas. Ele tinha toda uma artimanha convincente. Ele era um eloquente. E a palavra eloquente, ela tem sentido. Eloquente é uma pessoa que fala bem, que é convincente quando fala, que consegue persuadir os ouvintes, que fala com veemência. Ou seja, é uma pessoa que consegue, né, cativar pessoas. Primeiro reino ele, depois ele constrói a Torre de Babel, depois vem Edom, que é o vermelho, representa o vermelho, e daí Babilônia lá na frente com o rei Nabucodonosor. Esse é o mapa, né, geográfico que nós estamos falando de acordo com as suas épocas. Para que você possa ter ideia, mas nós daremos referências escriturais. A palavra apostasia, ela quer dizer, ela é do substantivo feminino, ela renuncia, é uma renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé e renegação. Ato de renunciar a partir de doutrina e teoria. Isso é apóstata. Isso é uma pessoa apóstata. Em grego antigo é apostasis, que quer dizer estar longe de. Tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Ao contrário da crença popular. Não se refere a um mero desvio ou um afastamento em relação à sua emuná. É a prática religiosa. Pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. Veja, isso são as características da apostasia. Agora, nós vamos adentrarmos nas Escrituras e lá em Gênesis, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 8, está escrito assim. Vamos acompanhar, eu peço a você que você acompanhe para que você possa ter o real sentido daquilo que você está ouvindo. Gênesis capítulo 10, versículo 8. Cuxi foi o pai de Nirod, né? O primeiro governante poderoso da terra. Olha só, ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por esta razão as pessoas dizem, semelhante a Nirod, o caçador poderoso perante Adonai. Seu reino começou por Bavel, Erech, Akkad e Calner, na terra de Shinar. Ok? Arshu saiu dessa terra e construiu Nínive, a cidade de Rehovot,
Quelerá e Resen, entre Ninif e Caler. Quelaer. Essa é a grande cidade. Bereshit, Gênesis 10, 9. Em Miqueias, nós temos um relato extraordinário que está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 6. Esses consumiram a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nirode nas suas entradas. Assim nós livrará da Síria quando vier a nossa terra e quando calçar os nossos termos. Miqueias fala de Nirode também. Ele foi grande caçador, diz as escrituras, né? Veja, nós temos o primeiro rei, com referências pouquíssimas referências, mas nós temos na literatura judaica uma breve explicação mais minuciosa e mais detalhada, onde os nossos sábios eles explicam diversas situações que não estão na Torá, mas eles conseguem falar, né, de acordo com o tempo, que alguns registros em livros antigos, então eles vão nos dar uma clareza. Como que era este rei Nirode? Como que ele era? Então vamos lá. Nós temos depois de Noar, né, que é Noé, ele tem 3 filhos. Vamos falar sobre isso, para que você entenda. Por isso que eu peço que você possa acompanhar. Tudo isso está em Gênesis 10. Você pode acompanhar tudo isso em Bereshit, no Sefer Bereshit, capítulo 10. Ele teve 3 filhos. Esses 3 filhos, um foi Jafet, que gerou Gomer, Magog, Madai, Lavan, Tubal e Mesheler e Tiras. Ele gerou 7 filhos. De Gomer, Arxikenaz, Rifat, Togama. De Lavan, ele gerou Elisha, Tashir, Quititas, Dodanitas. Esse foi a geração de Jafé. De Shem gerou Elan, Assíria, Aparshihad, Lud, Aram. Shelar gerou Eber gerou Peg, Reu, Serug, Nahor, Terar e Abraão. Veja, Eber também teve um filho chamado Yoquitan, que gerou Almodad, Shelef, Hatzezamavet, Yerhal, Haddoran, Uzal, Disiar, Obal, Abimael, Shebar, Ofi e Havilá e Ovaf. Haran gerou Utz, Ru, Ket e Mash. Isso foi a genealogia de Shem. Ram gerou Cush gerou Seba, Havilá, Sabita, Ramá, Rabeterá e Sheba e Dedã. Egito, ele gerou Egito. Luditas, Anamitas, Lehavitas, Naviritas, Patrucitas, Calchurritas, Calforitas, Idesi, Partiritas e Calhuritas, gerou os filisteus. Cush, Egito e Put, Canaã descenderam de Ran. Canaã gerou Sidom, Het, Jebuseu, Amoritas, Gigaritas, Rivitas, Arquitas, Sinitas, Avaritas, Avareditas, Tetsibaritas,
Ramatitas. Veja, esta foi a genealogia dos 3 filhos de Noar. Por que eu estou falando isso? Para que você possa ter ideia. Daqui agora em Bereshit, capítulo 10, né? Capítulo 10. Nós vamos entrar agora na Torre de Babel, comentário de Rashi. Ignorando deliberadamente a instrução dada pelo Eterno a Noar para que ele se dispersasse e povoasse o mundo, os descendentes de Noar preferiram morar junto na região montanhosa em torno do Monte Ararat, intensamente consciente de que o Eterno provocaria o dilúvio em razão do comportamento antissocial do mundo. Eles deduziram que a melhor maneira de obter as boas graças e benevolência divina seria mostrar-lhe que eram capazes de viver juntos em harmonia. Toda a população da terra estava unida, falando uma língua, mas também estava ligada por uma causa comum, imprudente, liderada por Nimrod. Nimrod convencera a todos de que o Eterno estava sendo presunçoso por relegar a humanidade à terra enquanto reservava o céu para si. Este era o pensamento de Nimrod. Era preciso, portanto, que eles mostrassem ao Eterno sua oposição à sua arrogância, construindo uma torre que subisse ao céu. O seu domínio, além disso, ele o presundiu de que o dilúvio era simplesmente um fenômeno natural periódico, que se repetiria a cada 1656 anos. E também por este motivo deveria erigir uma torre que chegasse às nuvens, de modo que pudesse tomar medidas para controlar a chuva, se necessário. Consequentemente, tinha de procurar um lugar onde todos pudessem congregar-se para construí-la. Essa é a história de Nimrod. Quando eles migraram dos montes do Oriente em busca desse local, acharam um vale na terra de Shinar, suficiente grande para tais finalidades, e estabeleceram-se ali. Mas neste vale não havia pedras para usar em construção, então eles disseram um ao outro: vinde, moldemos tijolo e o cozinhemos. Os tijolos que fizeram eram duros como pedras, e o barro serviu-lhes de argamassa para rebocar as paredes. Eles disseram: vide, construamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo alcance o interior do céu. Façamos renome para nós, para que não sejamos espalhados pelo Eterno por toda a face da terra. E pecamos assim o mérito que nos faz digno de sua benevolência. Foi nesse momento que os assírios se separaram de Nimrod e migraram para o norte. No ano de 1996, o Eterno desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. Embora soubesse o que estava fazendo, ele desejava demonstrar que um juiz nunca deve emitir sentença antes de examinar o caso minuciosamente. O Eterno disse: eles possuem todas as vantagens e convivências de um ser único povo. Todos têm uma língua. O nome dessa língua era Lashon Kodash. E é isto que começam a fazer. Então não deveríamos agora ser impedidos de fazer tudo o que planejaram? O fim de mostrar que um indivíduo deve sempre, humildemente, pedir conselhos a outro antes de decidir por um modo de agir, mesmo que estes sejam de condição inferior. Ele consultou sua corte celestial, o Eterno, dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali sua fala, para que um não entenda a fala do outro. Isso causará briga entre eles e os fará separar de diversos grupos. Justamente o que temiam que lhe acontecesse. Apesar de terem declarado guerra a mim e de seu pecado teologicamente ser por isso maior que o da geração de dilúvio, eu não destruirei, porque ao menos eles eram unidos e agiam pacificamente uns contra os outros. As pessoas do dilúvio, ao contrário, eram dadas às disputas e roubavam umas às outras.
Eu valorizo a paz entre as minhas criaturas mais ainda do que valorizo a respeito que me devem. A corte celestial concordou, com exceção de Shem e sua família. Todos os descendentes de Noah subitamente esqueceram sua língua original, a Lashon Kodesh, que era o hebraico. E cada clã começou a falar o seu próprio idioma. Por não conseguirem comunicar-se, eles se dispersaram. Dessa maneira, o Eterno espalhou-se daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de erigir a cidade. Os descendentes de Rafet, Han, migraram para o ocidente. Deixaram os descendentes de Shem nas regiões ao leste do rio Eufrates. Por isso ela foi denominada Babel, ou Bavel, que originalmente deu-se o nome, no futuro, de Babilônia, pois foi esse o lugar em que o Eterno confundiu a língua do mundo inteiro, Balal. Dali o Eterno dispersou por toda a face da terra e também lhes revogou o privilégio da vida após a morte. Veja, isso é o comentarista Rashid. Ele faz uma explicação prévia, né, sobre a questão de Nimrod. Mas o seu reino ele foi dividido. Né? Como vimos aí, eles começaram a falar outros idiomas e ninguém mais entendia ninguém e cada um foi para o seu canto. E aí aconteceu toda essa confusão. Por isso deu o Eterno que confundiu a língua deles. Agora, acabou a história. Nós temos aqui no mapinha, né? Shem foi o único que preservou a língua original. Ok? De acordo com os sábios do nosso povo. Então eles preservaram a língua original e aí eles adotaram métodos espirituais. Shem, ele cria uma assembleia, uma congregação, um reino, a qual o reino futuramente terá características iguais à cidade de Jerusalém, e a qual o seu reino é o Mashiach. Então veja, Shem desenvolveu algo profundo, de acordo com nossos sábios. Desenvolveu algo profundo que ao longo do tempo, muitas pessoas que queriam buscar o Eterno, que eram raras exceções, queriam aprender sobre o Eterno e ia à cidade de Shem, a qual se tornou Shalem, a qual o seu rei, de acordo com os nossos sábios, foi Melquisedeque, rei de Shalem, e Melquisedeque era Shem. Ele é uma cópia do Mashiach. Veja, um reino foi colocado, mas aí não se entra detalhadamente na Torá, nos escritos, no Pentateuco, né, como diz as igrejas. Ali no livro de Gênesis, Bereshit, no Sefer Bereshit, não dá detalhes sobre a cidade de Jerusalém, Shem, Melquisedeque, rei de Shalem. Mas nós vemos uma coisa linda. Abraham vai visitar, né, onde existia um lugar onde os reis vinham jogar, comentar sobre suas vitórias. E ele não era rei, mas ele foi comentar sobre as suas vitórias. Vocês lembram disso? E veio Melquisedeque, rei de Shalem, e trouxe pão e vinho para ele. E dali, Abraão deu dízimo, porque ele era um sacerdote, além de rei, sacerdote. Uma cópia evidente do Mashiach. Ponto. Abraão
como eles eram exclusivistas, o povo de Shalem, eles se colocaram como exclusivistas. Depois, o Eterno teve que propagar a sua palavra através do Sefer Torá, através da linhagem de Avraham, a qual o seu nome era Abraão. Agora ele se tornou Avraham, pai de muitos. Veja que Avraham gerou Isaac. Isaac gerou Yaakov, e Yaakov veio Esaú. Ali começa a nascer alguém que se simpatizaria por Edom ou por Bavel, a qual o seu rei era Nirod. É lógico que existia registros naquela época de Nirod. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso está no Sefer Bereshit, capítulo 15, versículo 13. O Eterno dá uma profecia para Abraão que ele, a sua descendência ficaria no exílio durante 400 anos. Veja, 400 anos. Mas Abraão, ele lhe promete também um filho, a qual nós iremos ver aqui em Bereshit, no Sefer Bereshit, capítulo 25, versículo 26. Gênesis 25, 26 diz: e depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chama o seu nome Jacó. E era Isaac de idade de 60 anos quando gerou. Veja. Bereshit, capítulo 36, versículo 8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, próximo de onde? Shiná. E Esaú é Edom. E dali ele estabeleceu o seu reino chamado Edom. E diz os rabinos que Edom tem uma cor que é a vermelha. Por quê? Porque Esaú ele era peludo e vermelho. E deram-se o nome dele de Esaú, porque era vermelho. Dali nasce um filho rebelde e primogênito. Estranho isso. Mas nasceria logo após, agarrado no calcanhar, Yaakov, que o seu nome seria mudado futuramente por Israel. Veja, nós estamos analisando algumas coisas e estamos vendo que existe um propósito absoluto. Os rabinos falam que o pecado serve a Hashem, tanto como a bondade, o amor. As pessoas hoje, naturais, que vão nas igrejas, elas acham que o Eterno se surpreende, ou o Eterno é surpreendido pela maldade. O Eterno é surpreendido, nossa, elas atribuem tudo ao diabo, como se o diabo estivesse a vencer o Eterno nos 45 minutos do segundo tempo. E esse pensamento é medíocre. Porque Hassatan é servo de Hashem. Agora todo o propósito absoluto foi aplicado neste mundo, para que o justo venha resplandecer. Aqui nós começamos a ter noção e ideia do que é a apostasia e para que ela existe, né?
Portanto, Esaú habitou na terra de Sheim. Esaú é Edom, Gênesis 36, 8. Veja, um outro detalhe importante que nós vimos aqui, nós estamos vendo, é Barniba, Sefer Barniba, Números. Eita, essa tosse está acabando comigo, mas vou ficar bom. Sefer capítulo 20, quer dizer, Sefer Barniba, capítulo 20, Números, versículo do 14 ao 22. Do 14 ao 22 diz assim: Moshe enviou mensageiro de Kadesh ao rei de Edom. Opa, rei não era Saul? Lógico, ele foi o primeiro rei. Ele que estabeleceu Edom. Vermelho, né? Vamos lá. Isto é, o que o seu irmão Israel diz. Você sabe todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos ancestrais desceram ao Egito. Nós vivemos no Egito por um longo tempo. E os egípcios nos tratam muito mal. E nossos ancestrais. No entanto, quando clamamos a Adonai, ele nos ouviu. Enviou o seu anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Kadesh, a cidade, a entrada de seu território. Por favor, veja que ele foi com Edom, e Edom, o rei de Edom, conhecia Esaú, porque foi o primeiro rei. É óbvio isso, né? Por favor, Moisés mostra, né, que o Eterno foi com Isaac, ou com Jacó, né? Que era seu irmão, digamos assim. E ele diz, por favor, permita-nos passar por sua terra. Nós não atravessaremos o campos ou vinhas, nem beberemos água dos poços, seguiremos pela estrada real. Olha, a principal, e não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda até deixarmos o seu território. Todavia Edom respondeu, vocês não devem atravessar minha terra. Se o fizerem, sairei contra você com a espada. O povo de Israel respondeu, nós nos manteremos na estrada principal. Se bebermos a água, nós ou nosso gado, pagaremos por ela. Apenas nos permita passar por ela a pé. Isso não é nada. Ele, porém, disse, vocês não devem atravessá-la. E Edom saiu contra eles com muitas pessoas e muita força. Assim, Edom recusou-se a permitir a passagem de Israel por seu território. Portanto, Israel foi embora. Eles seguiram viagem a Kadesh, e o povo de Israel, toda a comunidade, chegou ao Monte Or. E no Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, Adonai disse a Moshe e a Aharon será reunido em breve ao seu povo, pois ele não entrará na terra que dei ao povo de Israel. Veja, o povo de Israel pede para passar por Edom, e Edom não permite. Aqui nós vemos algo engraçado. Não permite. Agora por quê? Alguma coisa, algo espiritual existia nesse propósito. Algo muito espiritual. Em certa ocasião, o povo do Eterno pede novamente para Edom, para passar por dentro de Edom. E eles dizem, nós não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque há um caminho do rei ali. Um caminho do rei. Então o caminho do rei, é onde as pessoas que o Eterno escolheu estão na Babilônia. E por isso que o rei de Edom não permitiu. Porque Edom nunca se simpatizou com o povo do Eterno. Pelo contrário, eles copiam. Quer dizer, eles nunca foram verdadeiros com o povo do Eterno, mas apenas simpatizantes das coisas. E o que acontece? Nós vemos igrejas usando hoje talite, kippá, pessoas, mulheres usando talite, pessoas
numa apostasia terrível, simpatizando-se, né? Simpatizando-se com as coisas do Eterno, que o Eterno deu ao seu povo. Porém, quando se trata da verdade, eles não querem saber. Mas existe um povo do Eterno em Edom, em Babilônia. E diz mais, e falou o Eterno assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e as maltratariam por 400 anos. Isso está em Atos, lá na frente, capítulo 7, versículo 6. A mesma promessa que o Eterno, ou a mesma revelação que o Eterno deu a Abraão, né, sobre o seu povo, que seria escravo por 400 anos, e o povo de Israel ficou escravo do Egito por 430 anos. E agora, confirmando em Atos, lá na frente. Agora, o que nós entendemos com isso? Edom se potencializando-se, Babilônia crescendo extraordinariamente, a qual seu líder é Edom, Esaú. Esaú sempre foi contra o povo do Eterno, porém se simpatiza com as coisas do Eterno, mas não quer nada, não quer compromisso. E nós vemos pessoas sendo levadas para Edom, para a Babilônia, e lá dentro, quando o Eterno desperta dentro delas a verdade, elas não conseguem ficar. E elas saem da Babilônia. E se cumpre o que está escrito: sai dela, povo meu. Porque Babilônia, ela só se simpatiza com as coisas do Eterno. E aqui nós vemos e estamos vendo que doutrinas de demônios se aproveitando deste propósito absoluto, a ensinar pessoas a se desviarem para todos os lados da maldade e assim renegarem ou negarem o Mashiach. Infelizmente isso está ocorrendo. Essa apostasia está se alastrando de uma maneira que ela pode até enganar os escolhidos, mas não irão enganar. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não vai enganar. Existe um propósito absoluto. E é aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. É necessário essa apostasia se cumprir, se estabelecer, para que os filhos do Eterno possam resplandecer como luzeiros diante de uma sociedade incrédula e perversa. Jeremias capítulo 8, versículo 5 diz: porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? O profeta Jeremias profetizando sobre isso e diz: persiste no engano, não quer voltar ao caminho das veredas antigas. Jeremias capítulo 5, versículo 6 diz: por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra suas cidades. Qualquer que sai delas será despedaçado. Porque suas transgressões se avolumam. Multiplicaram-se as suas apostasias. Veja, retrato evidente do profeta Esmialro, Jeremias dizendo que a apostasia iria se alastrar de uma maneira terrível, né?
E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito Ruach HaKodesh expressamente diz, quem está falando é o Ruach, é o Espírito do Eterno, que nos últimos tempos alguns se apostatarão da emuná, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Disse, veja, Shaul Hachalia, ele fala sobre isso. Não é diferente dos tempos antigos. O retrato que acontecia há quase 6.000 anos atrás, há 5.200 anos atrás, acontece hoje. Porém, de uma forma terrível. E muitas pessoas estão afundando nesta apostasia. Por isso, você que está me ouvindo neste momento, saia desta apostasia. Se apegue ao Eterno com todas as tuas forças, pois ele virá como um ladrão da noite. E pegará você de surpresa. O nosso Mashiach, ele é ressurreto. Ele ressurgiu, é a primícia dos mortos. Ele acapará, ele é a expiação verdadeira. Se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo neste momento. Mas ele se fez carne, habitou entre nós. E morreu pelos nossos pecados, sem ao menos nós existirmos. Mas ele fez expiação por nós. Ele é o Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Ele é o nosso Elohim. Ele é o nosso El Shaddai. O nosso amado Adon Yeshua HaMashiach disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como as ovelhas. O que ele está colocando aqui? Que essas ovelhas, elas têm com suas falácias modos para cativar pessoas, com suas eloquências. Veja, o Mashiach falou que são como ovelhas vestidas. E são lobos por dentro. Mas no interior são lobos devoradores. Infelizmente, esse é o retrato atual do que estamos vivendo hoje. Infelizmente. Nos causa tristeza, porque sabemos que muitas pessoas irão perecer. As pessoas que estão lá, elas têm a capacidade de desenvolver o método de receber. Ou seja, as pessoas têm a capacidade de entender que o mundo existe porque alguém o fez existir. E esse alguém que o fez existir, ele é o Adon, ele é o Eterno. Ele quer que você busque-o e transforme sua conduta em moral e viva a verdadeira justiça de Elohim. Nem em Yeshayahu, capítulo 63, Isaías 63 diz: quem é este proveniente de Edom, de Batzarar, com roupas manchadas de carmesim, vestido de forma tão magnificante, tão firme em seu grande poder? Sou eu que falo de forma vitoriosa, eu capaz de salvar, porque sua roupa é vermelha e suas vestes como as de quem pisa uvas no lagar. Pisei no lagar sozinho, 2 povos, nenhum esteve comigo. Assim eu os pisei em minha ira, esmaguei-as com minha fúria.
de modo que sua seiva espirrava em minhas vestes, e machei toda a minha roupa, pois o dia da vingança que estava em meu coração e no meu ano da redenção chegaram. Olhei, mas não havia ninguém para ajudar, e assombrei-me por ninguém me apoiar. Portanto, o meu próprio braço trouxe-me a salvação, e minha fúria sustentou-me em minha ira. Pisoteei os povos e fiz deles bêbados em minha fúria, e derramei-lhes a seiva sobre a terra. Chamarei à memória a graça de Adonai e os louvores a Adonai por causa de todos que Adonai nos concedeu, e de sua grande bondade para com a casa de Israel, vestida sobre eles condizente com suas misericórdias, consoantes a grandeza de sua graça. Pois ele disse, eles são de fato meu povo, filho que não são desleais. Então ele se tornou o salvador deles. Em todas as dificuldades deles, ele foi atribulado. Então o anjo de sua presença os salvou. E o seu amor e compaixão ele os redimiu. Ele os levantou e os conduziu por entre os dias do passado. Entretanto, eles se rebelaram e entristeceram em Santo Espírito. Tornando-se assim seus inimigos, ele mesmo os combateu. Então o seu povo se lembrou dos dias do passado, dos dias de Moshe. Onde está aquele que trouxe o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que colocou o seu Santo Espírito no meio deles? Que fez seu glorioso braço seguir com a mão direita de Moshe. Ele dividiu as águas adiante deles para fazer para si mesmo um nome eterno. Ele os conduziu por entre as profundezas, como um cavalo firme no meio do deserto, como um rebanho que desce ao vale. O Espírito de Adonai desceu-lhes descanso, assim conduziste teu povo, para fazer a ti mesmo um nome glorioso. Olha do céu e vê, e da tua habitação santa e gloriosa, onde está o teu zelo e teu ato poderoso. Tua preocupação intima a compaixão. Não os retenha, pois tu és o nosso Avino, nosso Pai. Ainda que Abraão nos ignorasse, Israel não nos reconhecesse, tu, Adonai, é nosso Pai. Nosso Redentor do passado é o teu nome. Adonai, porque nos deixaste andar longe dos teus caminhos e endureceste nosso coração para não te temeres? Volta por causa dos teus servos das tribos, tua possessão. Teu povo santo manteve teu santuário por pouco tempo, antes dos nossos adversários os destruírem. Por muito tempo agimos como quem tu nunca comandaste, como quem não foi chamado pelo teu nome. Gostaríamos que rasgassem o céu e descessem então as montanhas, se sacudiriam em tua presença. Isaías 63. Veja, uma profecia de que de Edom virá a injustiça e o juiz justo pisará Edom. Essa apostasia terá fim. Esta Babilônia terá fim. Mas o Eterno com seus filhos, Sadiq, resplandecerão como as estrelas. Brilharão como um farol. Nós temos o dever de abandonarmos todo o erro e assim nos entregarmos ao Eterno. Tudo aquilo que foge dos ensinamentos das Escrituras deve ser minuciosamente cuidadoso nos estudos. Nem tudo
que está no cristianismo, nem todos que estão no cristianismo irão para o Sheol. E nem todos que estão no judaísmo serão salvos. Isso depende de cada ser humano se entregar ao Eterno, a fazer a vontade do Eterno. E assim viver a confiança da emuná. Eu deixo esse vídeo hoje para vocês, para que vocês meditem, analisem e não sejam levados por doutrina de homens, pessoas que se dizem sábios, mas não são. São apenas caçadores de pessoas. E caçam pessoas para si. Falam o que as pessoas querem ouvir. Nunca falam aquilo que elas não gostam de ouvir. Porque quem não gosta de ouvir não gosta de repreensão. E o Eterno é um pai que repreende o filho. Se você não gosta de repressão, você não é filho. Você é bastardo. Que o Eterno abençoe a todos neste momento. Que o Eterno te abençoe, te guarde e proteja hoje e amanhã. E para todos sempre. Amém.